O que é procrastinar? Eu sou Catiúcia Dapon, sou terapeuta e reprogramadora mental e estou aqui hoje para falar para vocês o que é a procrastinação e qual é o impacto que ela tem na sua vida. Procrastinação é deixar para fazer depois. Adiar, delongar, postergar. É o vulgo empurrar com a barriga. O antônimo de procrastinar é agilizar, acelerar, despachar. A pessoa que procrastina, ela sempre deixa para depois. E ela tem motivos para isso. Não necessariamente os motivos são conscientes. Normalmente, eles são inconscientes. É preciso buscar naquela camada que não é os 5% da consciência, e sim dos 95% que não estão conscientes. Procrastinar é um comportamento normal que nós temos no decorrer do dia. Por quê? Se temos várias atividades para fazer, para desempenhar, nós precisamos relacioná-las, colocar as prioridades, quais horários a gente vai precisar fazê-las para uma entrega bem feita, e é normal que algumas fiquem para depois, dependendo do nível de urgência, de prioridade que elas têm naquele momento. Porém, quando este comportamento de adiar se torna corriqueiro, se torna um hábito e acabamos por procrastinar coisas muito importantes, acende uma luz vermelha aí. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, procrastinar não é preguiça. A pessoa que procrastina, ela adia de realizar, mas ela não se esquiva de assumir a responsabilidade. Já a pessoa que tem preguiça não quer fazer a tarefa e se recusa a assumir o compromisso na maioria das vezes. Quando muitas coisas importantes são colocadas de lado, por exemplo, projetos, estudar para uma prova, cuidar da alimentação para que você tenha uma vida longa e saudável. Normalmente são tarefas adiadas por serem mais difíceis ou mais trabalhosas. Então é muito comum que essas tarefas entram na lista das adiadas. E quando isso ocorre na área profissional? É muito prejudicial para você, porque seus colegas ou superiores acabam não confiando mais no seu trabalho, na sua dedicação, no seu comprometimento. Quando as suas entregas são de última hora ou atrasadas e feitas muitas vezes de qualquer forma, qual o resultado que está trazendo para a sua vida profissional? Medo de falhar é um dos motivos que fazem a pessoa procrastinar. E este medo de falhar, quando em excesso, está possivelmente associado a baixa autoestima. Além do que, muitas vezes, temos situações da nossa infância fazendo com que nos tornemos perfeccionistas, querendo sempre fazer uma entrega melhor possível. E isso faz com que tenhamos muito medo de falhar. E se falharmos, agredimos mais ainda a nossa autoestima. Outro motivo de procrastinar é a baixa autoconfiança. Ela também está com uma raiz lá na infância, porque o nosso cérebro ele vai criando camadas sedimentares de experiências e elas vão se sobrepondo, e todas as vezes que os neurônios são ativados, disparados juntos, neurônios que disparam juntos, se fortalecem juntos, vão criando sinapses neurais, circuitos, redes neuronais que fazem com que tenhamos essas camadas de experiência interferindo no nosso comportamento. E isso tem raiz lá na infância,
acabamos por criar muitas crenças de acordo com o que foi acontecendo na nossa vida, o que foi dando certo, o que foi dando errado, e nós acabamos sedimentando essas experiências no nosso cérebro. Quando acontece algo lá na nossa vida adulta, a gente vai lá nessas primeiras camadas. É na infância que criamos muitas crenças. Neste período, nós não conseguimos entender tudo. Nós temos o nosso sistema límbico muito mais avançado e isso faz com que as nossas emoções sejam muito mais afloradas e criamos muitas crenças, crenças inclusive de incapacidade. E isso faz com que na vida adulta você tenha medo, insegurança e baixa confiança em si mesmo. E à medida de que isso vai se repetindo, vai se fortalecendo. Outro motivo para a procrastinação é a falta de clareza. Quando a gente tem muitas tarefas a serem executadas e não é nos dado prazos claros, muitas vezes é difícil de estabelecer as prioridades. Às vezes parece que tudo é prioridade. E aí algumas coisas podem não ficar dentro do que a gente gostaria quanto aos prazos de entrega. E outro motivo é a busca pelo prazer. Quando algo é mais difícil de ser feito e a gente precisa sair da zona de conforto, não é legal. Evitamos ao máximo. É óbvio que o que é bom é melhor. Porém, quando a gente faz coisas prazerosas, o cérebro libera dopamina. A dopamina em excesso, ela faz com que nos tornemos compulsivos. Compulsivos por prazer, compulsivos por estarmos assim. E aí, a procrastinação começa a virar hábito. Quanto mais procrastinamos, mais procrastinamos. Então, espero que vocês gostaram. Se inscrevam no meu canal, deem um like e compartilhem com quem vocês acreditam que seja relevante estas informações.